Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Eu gosto sempre de falar de paz, porque eu me lembro perfeitamente que Jesus, aonde chegava, ele sempre se dirigia ao seu público, aos seus apóstolos, aos seus seguidores, da seguinte forma: que a paz esteja convosco. E a paz é um elemento muito importante que equivocadamente alguns buscam fora. Quando a paz está em nós, como o próprio Lao Tse, o criador do taoísmo, nos falou, a paz interna, o equilíbrio, a satisfação, a alegria, mesmo diante da dor. Porque toda dor tem uma explicação. Consequentemente, vamos sofrer um pouco menos. Agradeço o convite, nossas irmãs queridas, desse intercâmbio maravilhoso entre as exames do Estado do Rio de Janeiro. Elas sempre vão lá em abril, e eu estou sempre aqui, e as outras exames também. Muito obrigado. E vamos falar hoje de um assunto muito importante. Claro que nós vamos devagarzinho, porque é um assunto um tanto complexo. E o estudo da mediunidade, em verdade, é um estudo que ainda está engatinhando na parte neurofisiológica, neuroendócrina. O que sabemos, em verdade, nos é trazido pelos espíritos, no livro dos médiuns principalmente. Mas a ciência tem que alavancar o seu processo e tentar acompanhar isto. Então, alguns estudos estão sendo feitos. Hoje sabemos claramente que a mediunidade é por conta da existência de receptores, chamados de receptores melatonínicos. A melatonina é um hormônio elaborado pela glândula pineal. E nos fala os estudos que todas as células do sistema nervoso central têm receptores dessa melatonina. Mas o que é mediunidade? Se não o que os espíritos nos trazem, e vocês estão vendo aqui, pela lei de sintonia e pela lei da afinidade. Então, o que os espíritos nos trazem? Suas experiências, em linhas gerais, seus sofrimentos, porque somos aí de espíritos imperfeitos, e a lei que nos coliga a eles é a lei da afinidade. Então, em verdade, a mediunidade se presta ao autoconhecimento. O que os espíritos sentem e sofrem, em verdade, está em nós isso. Seja nesta ou em outras existências. Porque senão não há o acoplamento, como vocês estão vendo aqui. O que acontece na mesa mediúnica? Nós estamos falando de mediunidade ostensiva. Há um desdobramento, um afastamento do corpo perispirítico, ou corpo espiritual, do corpo físico. Nós chamamos isso de estado de emancipação da alma. Isso acontece para que nós possamos nos ligar com a entidade transmissora das suas informações, das suas comunicações. Vocês estão vendo ali, naquela figurinha ali. E isso, obviamente, vai para a glândula pineal, para ver a decodificação. Nós vamos falar isso no curso da nossa apresentação. E vai para o corpo. Tanto que na manifestação mediúnica nós temos sensações físicas. E aí eu me lembro do estudo da querida doutora Candace Pert. A doutora Candace Pert já nos desencarnou, da Universidade de Maryland, que ela diz que todas as nossas células, temos em torno de 100 trilhões, têm receptores emocionais. Então, creio eu, isso é uma hipótese de trabalho a ser estudada, a ciência provavelmente vai identificar isso. Esses receptores melatonínicos devem existir em todas as células, para que hajam essas manifestações no corpo físico. Isso é muito claro. Então, temos ainda muitos estudos revolucionários, como o Dr. Rick Strassman, autor de um livro, DMT, A Molécula do Espírito. Diz ele que a glândula pineal elabora
dimetiltriptamina. Para quem não sabe o que é o DMT, é o princípio ativo do ayahuasca, muito conhecido pelos índios brasileiros e sul-americanos, que em conjunto com o vinho de Jurema, isso é apresentado nos rituais do Santo Daime. Só que há uma diferença do DMT para a melatonina. O DMT faz amplificar, né, o nosso estado de emancipação da alma. Então, a percepção é do meio, onde vamos identificar os espíritos. Já a melatonina é a senso-percepção, a percepção sensorial dos nossos sentidos, mas também privilegiando os mecanismos da mediunidade. Então, ainda tem muitos estudos a se desdobrarem para o nosso conhecimento. Cada vez mais a ciência vai impulsionando todo este trabalho. Mas é importante entendermos isso, a ligação dos espíritos com os nossos chakras, com a pineal e com os nossos plexos nervosos. O nosso trabalho, primordialmente, foi retirado desse livro que eu recomendo, que a Dirce gosta muito, Da Alma ao Corpo Físico, do nosso querido Décio Iandoli. Décio Iandoli é presidente da AME Mato Grosso do Sul, muito conhecido no nosso meio, nos Medinespes, muito estudioso, um excelente orador. Então ele nos diz: a mediunidade é tão antiga quanto a humanidade, posto que é uma característica orgânica. Então, quando falamos de receptores melatonínicos, estamos falando de uma disposição orgânica. Então, a mediunidade vai depender da distribuição e da frequência desses receptores no nosso corpo. Quanto mais distribuídos, maior a frequência, maior essa disposição. Portanto, a mediunidade é uma disposição, uma característica orgânica. Tem que existir isso. E diz aqui, sempre que existir um sistema nervoso suficientemente desenvolvido para manifestá-la. Portanto, diz ele, sua manifestação depende da presença de determinadas estruturas neurais. Mas se formos no Livro dos Médiuns, capítulo 17, da formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade, item 209, é exatamente o que Allan Kardec nos fala. Porque quando estudamos a doutrina, parte científica, eu pelo menos gosto muito, eu sempre faço uma conexão, uma ligação, uma conjunção com a nossa doutrina. Então vamos lá em Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele nos diz: tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficar espantadas de escrever a seu mau grado, enquanto crentes sinceros não o conseguem. O que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. Perfeito isso? Voltando ao Décio, ele diz: é importante ressaltar que são raros ainda, como eu disse no início, estamos engatinhando nesses trabalhos científicos, estudo da glândula pineal, já está em desenvolvimento, ressonância magnética funcional, trazendo essas imagens num transe mediúnico. A medicina já aceita no seu CID o transe mediúnico, fazendo uma ligação com transe patológico dissociativo esquizofrênico. Então a medicina já está aceitando a comunicação espiritual, a partir do momento que ela já aceita o transe mediúnico. Mas ainda estamos engatinhando nesses trabalhos. Então diz ele que objetivamente estuda a mediunidade sob a ótica da neurofisiológica ou neurofisiologia. Iniciam-se agora alguns poucos estudos que discutem mais profundamente a mediunidade, e ainda não temos conhecimento de nenhum que aborde os mecanismos físicos neuroendócrinos desencadeados pelo exercício mediúnico. Então vocês estão vendo que nós estamos ainda nesse engatinhar. Os conhecimentos ainda são acanhados, mas já estão se abrindo grandes campos exatamente dentro das neurociências,
da epigenética, da neurofisiologia. Vamos acompanhando essa evolução. Apesar disso, não nos furtamos de discutir o assunto partindo de duas bases sólidas e fundamentais: o conhecimento neurofuncional, todo esse funcionamento neuroendócrino, neurofisiológico já estabelecido, e o que é trazido pela própria mediunidade. Aí realmente está a grande gama de estudos, que são estudos literários da obra espírita, principalmente pelo trabalho incontestável de Chico Xavier, que nos brindou com informações de profundo teor científico nas obras do querido irmão André Luiz, principalmente os dois grandes livros da sua série, Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade. Recordando o nosso querido Pastorino, Carlos Torres Pastorino, no livro Técnica da Mediunidade, ele nos fala exatamente isso, nos falava, não é? Então diz ele, desde Kardec, afirma-se que o Espiritismo é uma ciência, mas até agora nada encontramos na doutrina que mostrasse a mediunidade fundamentada nos fatos físicos e biológicos. E ele disse isso antes, mas algumas coisas já estão surgindo. Damos aqui nossa contribuição quase esquemática, apenas abrindo portas e apontando rumos. Se desenvolvidos os temas por especialistas e técnicos com experiências e pesquisas de laboratório, poderá cada capítulo deste ensaio transformar-se num livro compacto que trate exatamente o que hoje de alguma forma está se mostrando da física, da eletricidade, das ondas eletromagnéticas, da transformação dos impulsos eletromagnéticos em impulsos eletroquímicos, do magnetismo, das vibrações, da anatomia, temos que estudar a anatomia humana, da fisiologia, comportamento fisiológico, orgânico, a bioquímica, os neurotransmissores, os neuropeptídeos, etc, etc. Então vejam como a ciência vai contextualizar o que Allan Kardec nos trouxe, esse manancial de estudos através de sua obra. Quer dizer, a obra dos Espíritos. Ele foi o compilador, o codificador. Constituindo então, diz o nosso Pastorino, textos para estudos em faculdades de Espiritismo. E aqui a gente coloca, né, um pequeno viésinho, porque eu não creio que tenhamos faculdade de Espiritismo, mas vamos ter o Espiritismo dentro das faculdades, que é o que já está acontecendo. Está aí os diretórios acadêmicos. Quarta-feira agora eu vou falar na Universidade Federal Fluminense, curso de extensão de saúde e espiritualidade lá em Nova Friburgo. Já vamos ter o primeiro simpósio de saúde e espiritualidade também lá na Universidade Federal Fluminense, com a minha presença, do Domingos da AME Carioca, de uma psicóloga clínica, a doutora Sueli. Então as coisas já estão vagarosamente adentrando e penetrando os meios universitários, que não vai ter outro jeito, porque a doutrina espírita também é uma doutrina científica. É a ciência que vai avalizar, que vai comprovar toda esta fenomenologia, no caso aqui mediúnica. Então vamos lá, isso é muito importante. Hipótese sobre a neurofisiologia da mediunidade. Diz o nosso querido Iandoli, os sintomas experimentados pelo médium em trabalho em mesa mediúnica deve estar atento a isto. Durante o transe mediúnico são variados e dependem do tipo de mediunidade apresentada segundo suas características neurofisiológicas. Entretanto, os principais sintomas parecem ser predominantemente adrenérgicos, ou seja, descarga de adrenalina. Nós vamos abrir um parênteses aqui, porque muitos vão perguntar, obviamente, ora, se os sintomas da mediunidade são adrenérgicos,
Por que eu estou fazendo aqui? Porque sabemos o desconforto que esses sintomas geram no nosso corpo físico. E vocês vão ver agora e vão acompanhar comigo. Agora, interessante, eu entro na mesa mediúnica para me submeter a este trabalho para que eclodam os sintomas adrenérgicos desconfortáveis? Uma boa pergunta, né? Que eu entro na mediunidade para me estressar? Porque sabemos que a adrenalina é um dos hormônios do estresse, como eu vou mostrar aqui para vocês. Mas tem algo impressionante que nós temos que pensar. O que é a mediunidade? Senão um trabalho de amor, de doação. Acabei de dizer no início que a mediunidade se presta ao autoconhecimento. Que o que o espírito traz vai estar de acordo comigo, de alguma forma. Algum colorido eu trago para que haja este acoplamento. Ou seja, a identificação do espírito comigo. Normalmente nós damos passividade para os espíritos imperfeitos. Então essa imperfeição está dentro de nós. Então vai haver uma potencialização dessa sintomatologia, desse conhecimento, para que nós nos esclareçamos. Não é só doutrinar o espírito, não é só consolá-lo, mas também entender o que passa conosco. Então é um trabalho de doação, é um trabalho de amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou mostrar a vocês que nós temos uma estrutura cerebral chamada núcleo paraventricular do hipotálamo, massa cinzenta do cérebro responsável pelas nossas emoções. Porque o hipotálamo é da zona límbica do cérebro das nossas emoções, assim como o tálamo, muito importante na mediunidade, e o epitálamo, aonde ali se assesta a glândula pineal. Então, é a estrutura das emoções. Então, se ali se sintetiza o hormônio do estresse, no núcleo paraventricular, a ciência hoje nos mostra que também ali se sintetiza o hormônio do amor. Não é difícil nós refletirmos o que isso significa. Eu entro para um trabalho de estresse, mas sintetizo o hormônio do amor. É uma forma de eu aplacar esse estresse, esse estado adrenérgico, exatamente pela doação, pelo amor. Então, vou me contrapor ao hormônio do estresse, fabricando o hormônio do amor. Olhem que beleza. São as nossas escolhas. Isso é válido não só para a mediunidade, é válido para o nosso dia a dia. Porque estamos sempre em contato, uns com os outros. Então, toda vez que vocês estiverem estressados, isso não é incomum nos dias de hoje, toda vez que vocês estiverem ansiosos, isso também não é incomum nos dias de hoje, reflitam, parem e raciocinem. Eu estou me estressando. O simples fato de entender, de compreender autoconhecimento, que eu estou me estressando, eu já estou fabricando o hormônio do amor. Sabem por quê? Esse trabalho de autoconhecimento é um trabalho de auto-amor. Joana de Ângeles nos diz isso. Olhem que beleza. Então, toda vez que eu me focar, me olhar, essa autoanálise, este autoexame, eu já estou elaborando o hormônio do amor. Para quê? Para que eu bloqueie a fabricação do hormônio do estresse. É o que chamamos de autocontrole. Essencial nos dias de hoje. E na mediunidade é a mesma coisa, porque estamos num trabalho de doação e num trabalho de amor. Então vejamos quais são os sintomas adrenérgicos. Aparentemente vão nos apavorar. Ah, eu não vou entrar na mediunidade para sofrer tudo isso? É um trabalho de amor, é um sacrifício, é uma doação, é uma assiduidade, é um comparecimento. Então, quais são esses sintomas muito comuns
na neurofisiologia da mediunidade. Então vamos a eles. Taquicardia, aumento do tônus muscular, né? Entramos em contração muscular. Pode aumentar a pressão arterial. Daí os hipertensos descompensados não devem trabalhar na mesa mediúnica, a não ser que comecem um tratamento. Aumento da glicemia, diabético descompensado, deve evitar. Aumento desse hormônio do estresse fabricado na glândula suprarrenal, que é o cortisol. Dor de cabeça. Vejam bem, às vezes a gente sai de uma reunião com dor de cabeça. E imediatamente, né, por estarmos ali num trabalho de doação, essa dor de cabeça cede. Ela é só apenas inicial. E aqui vamos entender como é que funciona esse circuito adrenérgico, que é o do estresse. Então vocês estão vendo lá no hipotálamo a fabricação da corticotropina, que vai atuar na pituitária, na hipófise, formando o ACTH, adrenocorticotrópicos, que vão atuar nas glândulas endócrinas, inclusive na suprarrenal. Então, ou a gente foge ou a gente luta. Se a gente está numa mesa mediúnica, não é para fugir. É para lutar, é para enfrentar, é para doar, é para amar. E aí vamos ter uma alteração também no sistema imunológico. Há uma queda rápida, sensível no nosso sistema de defesa. Por isso, entendemos que muitos médiuns ostensivos vivem à mercê de estados gripais. Eu vejo muito isso. Médiuns ostensivos estão sempre doentes, mas é um trabalho de amor. Ele é sustentado pela equipe espiritual. Aí está, para vocês verem, lá em cima, o hipotálamo, onde é sintetizada a corticotropina, atua na hipófise, formando a CTH, que vai atuar na suprarrenal, na elaboração da adrenalina e do cortisol. É o que acontece quando estamos no trabalho mediúnico. Isso nós chamamos de circuito HPA. Aí está. Hipotálamo, pituitário, adrenal. Vocês estão vendo ali na figura o Hzinho lá em cima, atuando na pituitária, na hipófise, que vai atuar na suprarrenal, fabricando cortisol e adrenalina, sistema de luta ou fuga, vai haver uma supressão do sistema imunológico, aquele T é de timo, que é responsável pela fabricação de linfócitos, T. Aquele Tzinho ali é o timo. E alguns sintomas adrenérgicos, que vão dar mais em um do que em outros, mas em linhas gerais muitos sentem muitas coisas que estão aí escritas. Dor de cabeça, dores musculares, falta de ar, taquicardia, pressão alta, as mãos ficam frias. Olha que interessante, pela perda de energia. Nós estamos doando o fluido vital, estamos doando ectoplasma. Então há uma algidez. Algidez significa frieza nas extremidades. Por isso que muitos médiuns uns entram em sudorese, outros têm dor no peito, fadiga. Então, uma sintomatologia muito grande, muito vasta. E aqui é interessante o que acontece nesse aumento do tônus muscular, dessa rigidez muscular. Como os espíritos estão atuando em nós, com suas manifestações, e como eu disse no início, há uma correlação minha com o espírito, eu trago o meu colorido. Então eles vão atuar geralmente também nos nossos sofrimentos, nas nossas culpas, nos nossos medos, nas nossas ansiedades. Então há a rigidez muscular. O que acontece? Como é que o músculo se contrai? Tem que haver a presença do íon cálcio. Nenhuma contração muscular se processa sem a presença do cálcio.
além da energia do ATP, do ectoplasma e de algumas proteínas, como a quitina, miosina, troponina, tropomiosina, nomes bonitos, né? Nome bonito para dar para um filho. Vem cá, troponina. Pois é. E olha só que interessante. A contração muscular é exatamente quando o retículo que vocês estão vendo aqui, ó, sarcoplasmático, elabora o íon cálcio. Aí o músculo se contrai. Mas depois tem que relaxar. O que acontece nesse relaxamento? Há uma absorção desses íons e o músculo então relaxa. Quando a pessoa está num estado de estresse constante, então às vezes numa reunião mediúnica isso acontece com maior nitidez, mas também fora da reunião mediúnica. Nós vamos ficar sempre contraídos. Por quê? Além de não haver absorção de cálcio, nós elaboramos mais cálcio. Então ficamos em contrações e semicontrações. Por isso que o ansioso chega no final do dia e diz: meu Deus, está tudo dolorido. O trapézio então sofre. Por quê? Mediante o estresse, mediante a ansiedade, nós estamos sempre elaborando o íon cálcio e os músculos passam por contrações e semicontrações. Chico Xavier, o maior médium de que temos notícia, descreveu como sintomas de mediunidade: irritabilidade. As pessoas às vezes irritadas, elas estão exatamente com um sintoma de mediunidade, exatamente por essa aproximação espiritual, pela essa ligação, pela essa junção, pela essa enxertia fluídica dos nossos fluidos com os fluidos do espírito. Sonolência sem motivo. É muito comum o médium ressonar bastante, porque o ectoplasma sai por orifícios, e a boca é um dos orifícios. Dores sem diagnóstico, como acabei de mostrar aqui, contrações musculares acabam gerando dores. Mau humor, choro inexplicável. E aqui um circuito muito interessante, que é aplicável, né, no nosso dia a dia. Olha o que acontece. O estresse leva, como disse, a tensão muscular, que gera dor. A dor gera imobilidade. A imobilidade gera um cansaço, uma fraqueza muscular, que gera uma tensão nervosa, diminui a atividade funcional. A pessoa falta o trabalho, é mandada embora, começa a entrar em dificuldade financeira, se sente culpada. É isso que acontece, incapaz, impotente. Por que eu fui mandado embora? Entra em depressão, baixo autoestima, o que reforça o estresse. As pessoas que vivem nesse circuito, André Luiz chama isso de circuito fechado, se realimentam nesta energia. Essa energia vai se densificando, vai se espessando, vai se materializando. O que isso nos lembra, companheiros? Uma formação tumoral, uma formação de cálculos. Todo litiásico, pelo menos dentro dos meus questionamentos, dos meus inquéritos anamnésticos, todo litiásico é rígido. E a rigidez leva, diante disso, a formação de cálculos biliares, cálculos renais. Então, isso é para nós estarmos atentos. Doutora Marlene Nobre, nossa querida e saudosa companheira, no seu livro fantástico, O Dom da Mediunidade, apresenta-nos ainda outros sintomas que podem ocorrer. Distúrbios do apetite, bulimia ou anorexia, distúrbios do sono, com sonolência ou insônia, sonambulismo, temos a mediunidade sonambúlica, terror noturno, pânico noturno, bruxismo, o ranger de dentes de pessoas, né, que mordem muito, rígidas também, distúrbios de ordem sexual. E são alguns sintomas de mediunidade. E alterações inexplicáveis, como acabei de dizer, da imunidade. Muito bem, bases neurofisiológicas. Em princípio, a mediunidade é uma sensopercepção. Sensopercepção são os nossos órgãos sensoriais, que nós percebemos alguma coisa pela audição, pelo olfato,
pelo tato, pelo paladar, pela visão. Sendo assim mediada e trabalhada, como disse aqui o nosso irmão, pela função sensorial do sistema nervoso central. A percepção no ser encarnado desperto se dá por meio dos receptores. Então, aquele que eu disse no início, os receptores melatonínicos. A distribuição e a frequência provavelmente distribuídos na nossa organização física, com especificidades. Ou seja, se há uma predominância de receptores na área cerebral da visão, esse médium será um vidente. Se há uma distribuição mais acentuada na área da audição, esse médium terá uma especificidade maior aonde? Na audição. É o clareaudiente. E por aí vai. Na motricidade, será mais um psicógrafo. Ou aquele portador de psicopictografia, né, os pintores mediúnicos. Então, cada um vai trazer uma particularidade, uma especificidade, uma disposição orgânica. Então, os tratos neurais do nosso sistema nervoso serão compatíveis. Então, a percepção nesse ser se dá por meio de receptores, de estruturas especializadas em captar os estímulos oriundos do meio. Chama-se esterocepção. Ou do próprio corpo. Quando sentimos algo, chamamos de propriocepção. Ou reações somestésicas, ou reações sinestésicas. São mais ou menos sinônimos. Você sabe qual é a estrutura do nosso corpo de maior poder somestésico? Que se caracteriza também como um sintoma de mediunidade? É a pele. Por isso as pessoas às vezes ficam arrepiadas, sentem a pele fria, né? A pele tem uma grande representatividade nisso. Uma vez estimulados, esses receptores, claro que vão passar, daqui a pouco vamos falar na glândula pineal, que ela é importantíssima, é a glândula da mediunidade, assim como é a glândula do pensamento. Uma vez estimulados, esses receptores vão gerar os chamados potenciais de ação, e que vão para o tálamo, uma estrutura cerebral da zona límbica do cérebro, das nossas emoções, junto com o hipotálamo e a própria glândula pineal, que está assestada no epitálamo. E este tálamo tem um papel muito importante. Ele é considerado como um relé. O relé é um dispositivo eletromecânico, né, que trabalha como um interruptor. É como se digerisse a informação para mandá-la para o córtex, a região periférica do cérebro, para a interpretação das mensagens e comunicações. Então vejam o trabalho do tálamo. Então, como está dito, são direcionados aos córtex específicos para interpretação e localização refinadas. Veja como o nosso cérebro trabalha, né? Que grandiosidade a nossa estrutura cerebral. Ainda temos muito que aprender em relação ao cérebro. Aqui está, só para vocês verem, onde situa-se o tálamo, na zona das emoções, o hipotálamo e o epitálamo, que fica aqui um pouquinho para o lado. Tá? O hipotálamo é constituído de massa cinzenta, não tem bainha de mielina. Interessante que nós temos no sistema nervoso autônomo e involuntário estruturas nervosas também sem bainha de mielina, porque mostra que muitas emoções vão para esse sistema nervoso involuntário, gerando sintomas que nós não conseguimos conter. Por exemplo, o coração bate rápido, sinto uma cólica. Isso são sintomas do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. E de simpático não tem nada, né? Olha o tálamo aqui. Estação relé, como eu disse. Olha que interessante, ele participa do processo da memória, da emoção, é óbvio, porque é na estrutura límbica do cérebro, e a influência disso sobre o córtex motor, na motricidade, que
acontece, por exemplo, nas psicografias, né? Das manifestações mediúnicas. Agora, processo da memória. A memória também entra aí. Todos nós guardamos memórias. Memórias do passado recente, do passado remoto. Então, quando os espíritos atuam em nós, pela lei da afinidade, vai haver um afloramento de memórias, porque existe um estado alterado de consciência. E nós sabemos que os estados alterados de consciência promovem o quê? O desdobramento. Aquilo que está dobrado se desdobra. As memórias afloram. Segundo Charles Fritz deu uma comunicação, e vamos encontrar no fantástico livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele nos fala que as memórias se encontram nas dobras do perispírito. Aí eu li aquilo. Claro, tudo que se desdobra vem à tona. Mas aí eu fiquei a imaginar, onde estão essas dobras no corpo? Porque não é o perispírito que forma o corpo físico? Então tem que haver uma correlação. Aí a cabecinha do espírita que pesquisa começa a funcionar. Aí eu me lembrei das mitocôndrias. As mitocôndrias têm as cristas, que são dobras. E que estão ali os grânulos mitocondriais. E que André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz que as mitocôndrias são acumulações de energia espiritual. Que a mente se ajusta ao carro físico, a mente transmite ao carro físico que se ajusta ideias felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando a lei de causa e efeito. Então é a mente que escolhe, é a mente que decide. Decide o quê? O que precisamos modificar ou o que precisamos potencializar? Que se encontra nas memórias, ali nos grânulos mitocondriais, assim como nas dobras do perispírito. Sabe o que isso representa, companheiros? Maior responsabilidade. Como disse o nosso querido Sérgio Felipe de Oliveira, numa de suas palestras, o que nós estamos fazendo com as nossas mitocôndrias? Ou seja, que tipo de energia estamos emanando para elas? Se as memórias estão ali, vamos aflorá-las. Elas podem ser positivas ou negativas. Ou podemos modificá-las também, ou atenuá-las, abrandá-las. Isso cada vez mais vai conferindo a todos nós responsabilidades. É a consciência que escolhe, é a consciência que transforma, é a consciência que determina. Em física quântica, chamamos isso de colapso quântico. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, o tálamo, ele é responsável pelo processo da memória. E se formos na anatomia, vamos ver que uma estrutura cerebral responsável pela memória está muito próxima do tálamo. Chama-se hipocampo. O hipocampo é responsável pelas nossas memórias. E o sistema funcional, ele trabalha como um todo, segundo uma teoria do Luria. É um estudioso nesse sistema funcional do cérebro, mostrando que tudo trabalha em conjunto. É como se fosse uma grande orquestra, e não um trabalho compartimentalizado, um trabalho individualizado. O nosso método cartesiano, infelizmente, vê dessa forma. Uma forma matemática cartesiana, quando temos que ver hoje numa totalidade, num todo. Tudo trabalha em conjunto. Por isso a importância da harmonia, para que essa orquestra seja maravilhosa. Sendo assim, o diencéfalo, eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho uma fotografia. O que é o diencéfalo? O diencéfalo é a estrutura onde está essa zona límbica. Onde está o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo da glândula pineal. Então, o diencéfalo contém o tálamo. É o tálamo o discriminador. É o que vai receber as informações e vai digeri-las para mandar para a região cortical do cérebro para a sua devida interpretação. Então,
vai fazer uma discriminação desses potenciais de ação que vêm dos receptores, como eu acabei de falar, para então enviar para o córtex específico, que vai construir o leque de possibilidades. Aqui o Décio faz uma colocação profundamente quântica, que nós vamos explicar. O que são as possibilidades? É a forma que cada um vê. Tá? Então, na física quântica, nós temos uma frase que diz que a consciência, que é o espírito, que é a mente, é que vai escolher, é que vai determinar. Todos nós temos uma consciência. A consciência é que vai promover nossas atitudes, no bem e no mal, a partir de um discernimento, de uma visão que cada um tem a sua. É compatível com a evolução espiritual. Então a física quântica diz que a consciência escolhe ondas de possibilidades, são possibilidades quânticas do objeto. O que é o objeto? É o que a gente está vendo. Quem é que vê? É o observador. E quem é o observador? É a alma, é a consciência, que vai transformar tudo aquilo numa realidade, num evento real de experiências. É o que chamamos de realidade quântica. É o autoconhecimento. O autoconhecimento funciona muito bem aí. São possibilidades, né, em que nós utilizamos e nós escolhemos, tá, nos olhando, nos interpretando, nos autoanalisando. E nós vamos transformar isso o quê? Numa realidade. Quando estamos na realidade, estamos fora das dissimulações, dos mecanismos protetores terríveis, muitas vezes necessários, do ego, como nos fala o nosso querido Freud, mecanismos protetores do ego. Quando estamos quase que sempre julgando o outro, projetando a nossa imagem do outro, negando a nós mesmos, fazemos transformações, substituições, escamoteando-nos. Essa é a grande realidade. E deixamos de nos ver verdadeiramente. Então, o nosso querido Décio coloca uma visão aqui quântica muito interessante, que o córtex é que vai construir o leque de possibilidades, que permitirá a escolha quântica do observador. O observador é a alma, é a mente, é a consciência, é o princípio inteligente individualizado, ou alma colapsando. Colapsar significa chegar a essa realidade interpretativa. Quem faz isso é o córtex, mas o córtex sob a ação do espírito. Então, estamos falando de matéria. Não é a matéria que pensa, não é a matéria que evidencia, não é a matéria que discerne. A matéria é utilizada. É igual a gente utiliza um computador. Ele vai responder mediante a nossa manipulação. Então, é o espírito que atua nessa estrutura cerebral. Aqui uma divisão esquemática do sistema nervoso, só a título de esclarecimento: sistema nervoso periférico, sistema nervoso central que nos interessa. Encéfalo é o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. E no cérebro nós temos o telencéfalo, que é exatamente a estrutura cortical do cérebro, e o diencéfalo, onde está o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. Isso é só para a gente, né, não se aprofundar muito, que é um estudo da anatomia do sistema nervoso. Olha aqui, esse é o telencéfalo cortical da interpretação, perfeito? É que faz o colapso quântico. E o diencéfalo em amarelo, vocês estão vendo aqui, onde estão exatamente as estruturas que compõem a zona emocional, a zona límbica do cérebro. Aqui também, para vocês entenderem, aqui o tálamo, a glândula pineal aqui no epitálamo e o hipotálamo, e aqui o telencéfalo. Eu estou fazendo só um estudo abrangente, porque não é um estudo de neuroanatomia, para vocês entenderem. Mais uma vez, o diencéfalo, o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. A glândula pineal exatamente está assestada aqui. Estou bem. Então vamos um pouquinho de física quântica.
Na verdade, vamos repetir tudo o que eu disse. Do livro fantástico, é um livro que todo médico deveria ou deve ler, né? O Médico Quântico, do nosso querido Goswami, segunda parte, que ele fala da minha história, como um físico quântico passou a interessar-se pela saúde e pela cura. Então ele nos diz que a física quântica vê as coisas e seus movimentos, como disse, como possibilidade. Quem escolhe, quem faz a escolha? É o cérebro? Claro que não. O cérebro é a expressão, é onde a mente atua. Quem escolhe, então, dentre essas possibilidades? Diz ele, depois de mais de 7 décadas de pesquisas, a única resposta logicamente coerente que se impôs é esta: é a consciência que faz a escolha. Interessante que nós vamos encontrar uma questão, eu não coloquei aqui, de O Livro dos Espíritos, que fala exatamente isso. Eu chamo de questão quântica. É a questão 780A de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos como o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral. Porque os espíritos falaram que primeiramente nós evoluímos pelo conhecimento, pela intelectualidade. Depois a emoção vai acompanhando. Ou seja, a moralidade, a moralização. Progresso moral, não é emoção, progresso moral. E aí então Kardec faz essa pergunta, 780A. Olha o que os espíritos responderam: fazendo-se compreensíveis o bem e o mal. Olha aí as possibilidades de compreensão. Quem faz isso? A consciência. Então os espíritos dizem, fazendo-se compreensíveis o bem e o mal. O homem então pode escolher. Vamos lá na questão 780A de O Livro dos Espíritos. É a palavra que eles usam, escolher. O homem então pode escolher. Aí vai haver a expansão do livre-arbítrio, aumento da cota de responsabilidade que acompanha a evolução da inteligência. É uma questão quântica de O Livro dos Espíritos. Então, é a consciência que escolhe, e nisso está o seu poder de causação descendente. Então, ele veio revolucionar a visão materialista, ortodoxa, ultrapassada, que é a causação ascendente. Segundo os materialistas, as moléculas, as partículas, os átomos é que vão formar a consciência. Chamamos isso de causação ascendente. A física quântica veio exatamente se opor a isso, se antagonizar a isso. A causação é descendente. É a consciência que vai atuar nas moléculas, nas partículas e nos átomos. É a consciência que vai atuar no corpo. Quando estudamos mediunidade, em verdade, estamos estudando isso. Como é que a consciência nossa, acoplada aos espíritos, vão atuar também em nossos átomos, em nossos corpos, gerando aqueles distúrbios aparentes iniciais de fenômenos adrenérgicos, que são contrapostos pelo hormônio do amor, porque estamos num trabalho de amor para suavizar esses sintomas desconfortáveis. Então, a consciência atuando causalmente sobre a matéria, a consciência acima da matéria, causação descendente. Torna-se agora uma ideia potente, porque você intui a importância, vejam bem, que ela passa a ter na biologia. E quando a gente estuda a biologia, a epigenética, agora os estudos da biologia moderna, a ação da mente na célula, na membrana citoplasmática, no citoesqueleto, onde está a consciência celular, que é o trabalho que eu vou apresentar agora, no exterior, mostrando aos nossos irmãos lá da Europa, como a mente atua na nossa célula. Ou seja, nós vamos determinar ou o equilíbrio, que nós chamamos de tensegridade celular, ou o desequilíbrio celular. E aí destrambelha tudo lá dentro. Quando essa energia não é positiva, as mitocôndrias, tá? O citoesqueleto, e aí vamos ter a expressão gênica que trazemos, estamos ativando, não estamos desligando. Então são estudos muito, muito profundos. Mas isso vai ser uma importância muito grande, já está sendo na biologia, na psicologia, e especialmente na medicina, nos diz o nosso querido Goswami. Então diz ele,
As possibilidades são possibilidades da consciência de escolher. É o espírito que escolhe. Quando a consciência escolhe, precipita-se um evento real, a realidade, que é exatamente o que o córtex faz sob a ação do espírito na interpretação da mensagem mediúnica. Ou seja, a consciência escolhe. Então vai ter um evento real que consiste no sujeito, no observador, que nada mais é do que o espírito observando o objeto, aquilo que ali chega. Isso é o que o físico quântico chama de evento de colapso. Colapso quântico simplesmente é a passagem de uma condição de possibilidade para uma realidade. Qual é a realidade dessa comunicação? Qual é a realidade de mim mesmo quando estou trabalhando o autoconhecimento, por exemplo, pela meditação? Quem eu sou? Isso é fundamental, porque é a partir daí, neste reconhecimento humilde de quem verdadeiramente somos, que vamos atingir a nossa realidade para a sua devida e necessária transformação, o objetivo maior do ser humano quando encarnados. Também lá, quando desencarnados, mas muito mais aqui. Porque aqui nós temos a resistência do corpo. Então, quando estamos fazendo essa dilatação, essa ampliação que a mediunidade nos proporciona, vamos entrando em contato conosco mesmo. Vamos vendo as nossas possibilidades. E aí, então, nós estamos promovendo o que chamamos de colapso quântico. Voltando ao nosso irmão. Então, o tálamo, essa estrutura da zona límbica do cérebro, faz a concentração dos potenciais de ação, gerado em quase todos os receptores, para depois distribuir essas informações, olha aí a função de relé, o interruptor, esse dispositivo, pré-digeridas, para ir para a estrutura cortical o que precisa ser identificado. As áreas corticais primárias, porque temos as associativas, aí complica um pouquinho mais. É uma função muito mais delicada, muito mais sutil do que a gente possa imaginar do nosso cérebro. Tudo, obviamente, sob as expensas do espírito. Então vão para as áreas corticais primárias do telencéfalo, onde está o córtex, que vai discriminar, que vai localizar e que vai interpretar. E assim, companheiros, assim como acontece no processo mediúnico, acontece com os nossos pensamentos também. Quando estamos nos autoconhecendo, quando estamos raciocinando, é assim que funciona. Porque a pineal, que faz a transdução, a transformação de impulsos eletromagnéticos em impulsos eletroquímicos, levando todo esse conteúdo para o tálamo, a glândula pineal também é chamada glândula do pensamento. Aquela glândulazinha pequenininha, aparentemente atrófica, como a medicina até bem pouco tempo, e isso já está mudando, considerava, né, uma estrutura puramente de ordem sexual e depois atrofia e se cristaliza. Mas nós sabemos o papel fenomenal desses cristais, chamados cristais diamagnéticos da glândula pineal. Então, no córtex, vamos encontrar áreas primárias e áreas mais profundas, chamadas associativas, para a visão, como a gente vai ver, a interpretação disso, a audição, a gustação, a olfação. Quantos médiuns não passam pelo fenômeno de olorização? Por exemplo, tem muitos que sentem o cheiro de rosas quando a irmã Sheila se aproxima. Outros sentem cheiros pútridos de espíritos, né? Espíritos difíceis, espíritos imperfeitos, espíritos que vêm lá das zonas mais trevosas. A gente sente até um mau cheiro. Por quê? Essa olfação, ela está mais apurada, ela está mais, vamos dizer assim, é uma disposição orgânica que o médium traz. E também as somestésicas, ligadas à pele, ao corpo, e as proprioceptivas também do próprio corpo. A gente sente todas essas manifestações, como eu disse aqui, são sintomas adrenérgicos no nosso corpo físico. Então, o córtex primário, ele constrói ondas de possibilidades, de interpretação.
e vai gerar assim também os padrões eletroquímicos. Então nós estamos vendo que não só é a glândula pineal que transforma impulsos eletromagnéticos em eletroquímicos. Gente, é como se fosse o corpo todo, cada um trazendo a sua especificidade. O córtex primário também transforma esses padrões eletromagnéticos em padrões eletroquímicos materiais. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco na glândula pineal com mais profundidade. Já as áreas associativas, mais sutis do nosso córtex, guardam a memória específica de cada sentido, daquilo que já experienciamos de alguma forma, desta e de outras encarnações. Quanto maior o nosso périplo, a nossa esteira reencarnatória, mais vamos adquirindo essas experiências e essas memórias, inclusive de nossos sentidos. Tudo é registrado. Tudo. O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente pensa, o que a gente toca. Nada se perde. Tudo é, em verdade, arquivado na nossa organização perispirítica. Então, isso vai ajudar na interpretação e na construção dos diagnósticos sensoriais, dos nossos órgãos sensoriais. Entretanto, o diagnóstico final será dado pela área gnóstica do nosso córtex, que junta todas essas informações de todas as áreas corticais específicas para dar as interpretações ou os diagnósticos mais complexos. Então vocês estão vendo aí como a ciência, o estudo da neurociência, da neurofisiologia está crescendo para que a gente possa entender toda essa fenomenologia mediúnica espiritual. As coisas estão chegando lá, graças a Deus. Muito bem. Hipóteses de trabalho. Não sei se vai dar para fazer tudo, mas quando chegar na hora devida a gente para, né? Acho que eu já falei bastante coisa, né? Muito bem. Está complexo, gente? Mais ou menos, né? Depois a gente dá um curso aqui. Se a Maria Carolina permitir, né? Não, isso à primeira vista, para quem não estuda, para quem não é da área de saúde, realmente é um pouquinho complicado. Mas a gente tenta discriminar tudo isso, né? Pelo menos mostrar os dados mais importantes. Então, a estrutura receptora, falamos dos receptores, que quanto mais distribuídos, maior é o grau da mediunidade. Vai depender dos receptores. Por isso, Allan Kardec diz que é uma disposição orgânica. Então, a estrutura receptora dos sinais oriundos do plano extrafísico é a nossa querida glândula pineal. Descrita como glândula endócrina, mas que tem muito mais funções sensoriais a partir dos seus cristais, considerados diamagnéticos. Muito bem, vamos ver o que é isso, né? Esse nome complicado. Vamos lá no capítulo 14 do mesmo livro, que o Décio fala da glândula pineal ou epífise, em que ele fala da anatomia. Diz ele, a natureza e a distribuição desses cristais de apatita, né, foram discutidas pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, sendo que esse mesmo autor apoia a ideia de que tais cristais de apatita seriam diamagnéticos. Vamos entender a beleza disso para a gente entender a função dessa glândula. Ainda mais, agiriam por ressonância. Vamos também entender o que é uma ressonância. Por quê? Qual é a função da glândula pineal? Uma glândula transdutora. Ela pega uma energia do pensamento sutil para transformar numa energia mais material, para poder ir para o tálamo e ir para o córtex. É a função fantástica desta glândula. Por isso, seus cristais têm que ser diamagnéticos. E a ação da glândula tem que ser por ressonância. Porque você pega uma mensagem, uma comunicação, um pensamento, que vem dos espíritos, acoplados ao seu, pela lei da afinidade. E aí,
isso tem que ser transformado num impulso eletroquímico, material. Então, há um processo de, vamos dizer, de densificação. Então, esse comprimento de onda tem que ser mais lento, porque ele cai no campo da matéria. Já diz o velho ditado, tempo e espaço são relativos. Por isso que o tempo dos espíritos é um, o nosso tempo aqui de encarnados é outro, porque estamos nesta matéria densa. Tudo nosso é lento. Por que a gente anda com tanta dificuldade, né? A gente consegue volitar, levitar? Não. É o peso da matéria, né? A influência da matéria. Por isso, nós vamos ver o significado desta ressonância. Então, vamos lá na interpretação. O que é um diamagnetismo? É o termo utilizado para... Aqui está a fonte de pesquisa, tá? É o termo utilizado para designar o comportamento dos materiais, que seriam os cristais, serem repelidos na presença de campos magnéticos fortes. Quer dizer, não chega na pineal os campos magnéticos fortes. O que vai chegar? Os campos magnéticos necessários para a sua devida assimilação para o seu metabolismo. E aí, então, transformar um impulso eletromagnético, que é o pensamento, num impulso material eletroquímico. É a função brilhante da glândula pineal. E o que é uma ressonância? Da física, é o fenômeno que uma vibração, que são aqueles ciclos periódicos, tá? De uma onda elétrica, aquelas vibrações, ou uma força externa, e sabemos que o pensamento é uma onda eletromagnética, conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude. O comprimento de onda é maior, com frequências maiores específicas. São chamadas frequências ressonantes, por conta da transformação de uma energia sutil numa energia material. Nessas frequências, até mesmo forças periódicas pequenas podem produzir vibrações de grande amplitude, pois o sistema armazena energia vibracional. Então é assim que a glândula pineal funciona, como, né, estrutura diamagnética pelos seus cristais, para captar, né, não essas ondas magnéticas fortes, mas sim ondas magnéticas que precisam ser captadas. E através da ressonância, com o aumento da onda, da amplitude da onda, para haver o processo de materialização dessa energia. Aí sim, essa energia, esse impulso eletroquímico, vai ser transportado para o tálamo, que vai para a região cortical. Muito bem, funções da glândula pineal, como praticamente já foi dito aqui. Calcificação na glândula pineal, que vai se observar com a idade. Ao contrário do que se acreditou por muito tempo, não ocorre por inatividade. Não é uma glândula inativa, atrófica, e degeneração de sua estrutura, mas sim por aumento na sua atividade vibracional, ressonância. O que a faz funcionar exatamente como um cristal transdutor. É a grande função da pineal. Transformar ondas eletromagnéticas em impulsos materiais eletroquímicos, de energias sutis, particularmente importantes para a nossa receptividade psíquica. Assim sendo, não se trata de uma calcificação degenerativa, mas de uma biomineralização funcional, atuante. É a glândula do pensamento, é a glândula da mediunidade. Voltando ao capítulo, uma vez percebidos esses estímulos extrafísicos, a glândula pineal, através desses cristais diamagnéticos, vai gerar respostas endócrinas, porque é uma glândula, e neurais pelo sistema nervoso, enviando para o tálamo. Agora, o processo natural seria então o encaminhamento desses sinais para uma área cortical específica, que no caso não existe, a não ser que haja uma disposição. Aí vai depender dos receptores. Quer dizer, a área cortical específica, nós estamos falando de mediunidade. Então, a pessoa com mediunidade ostensiva vai ter
áreas cerebrais compatíveis, com disposições, com os receptores. É exatamente o que está dito aqui. Ó. Os sinais neurais vindo da pineal, chegam no tálamo, seriam... Está chegando. Isso parece até congresso aqui, ó, faltam 10 minutos. A gente chega lá. Então isso vai ser enviado a áreas emprestadas, porque o médium ostensivo é como se tivesse uma área emprestada e que vai depender dos seus tratos neurais, dos seus receptores, que vai gerar percepções específicas. Portanto, gente, isso é o que nos interessa. Se o tálamo direcionar esses sinais para uma área emprestada no córtex direito, ou seja, com uma disposição orgânica, será percebido como intuição, mediunidade intuitiva. Se for para o lobo occipital, no córtex occipital, será percebido como vidência. No caso do temporal, será percebido como audiência ou olfação. E assim por diante, de acordo com a disposição orgânica que esse médium traz. Eu vou passar rapidinho, que temos pouco tempo. Aqui só para mostrar o córtex direito. Está aqui, ó, intuitivo, como foi dito aqui no estudo. O córtex visual, aqui no occipital, né, que gera evidência. Aqui o temporal, ó, córtex temporal, gerando audiência ou olfação. Cabe destacar que tais sinais podem ser enviados para áreas motoras, gerando respostas motoras, dando origem às psicografias, escrita automática ou pintura mediúnica, por exemplo. Então, gente, a mediunidade é uma capacidade orgânica. Nem todos as têm. Ah, mas Allan Kardec fala que todos somos médiuns. Isso é apenas uma questão didática. Nós estamos falando aqui de mediunidade ostensiva. Todos somos médiuns. Aliás, vamos dar um exemplo aqui. Quando é que a gente entra em contato com os espíritos? Todos aqui entram. Quando a gente está dormindo. Nos sonhos. Chama-se mediunidade onírica. Né? Onírica vem de sonhos. Agora, estamos falando de mediunidade ostensiva. Aqueles que trazem disposições orgânicas afins, com os receptores muito bem distribuídos, com uma certa frequência, em áreas específicas, caracterizando os videntes, os audientes, aqueles que têm a percepção olfativa, e por aí vai. Então, isso está ligado às disposições dos tratos neurais, que pode, como qualquer outra aptidão, ser desenvolvida por treinamento. Daí o trabalho na mesa mediúnica, mas que traz possibilidades inatas. Você fica 40 anos na mesa mediúnica e não dá passividade porque não tem a disposição orgânica. Tá? Isso é fundamental entendermos. Então tem que trazer essa possibilidade inata, que nunca poderão ser igualadas apenas com o desenvolvimento pelo exercício e o treino da mediunidade. É um dom natural. Tá claro isso, gente? Agora vamos falar um pouquinho, aproveitando esses minutinhos que nos restam, sobre a melatonina. Se der tempo eu falo sobre a dimetiltriptamina e mediunidade. Mas a melatonina é o mais importante. No capítulo sobre a pineal, o Décio nos fala, também aqui está a fonte bibliográfica de pesquisa, discutiu sobre a melatonina e seu efeito sedativo, é o chamado hormônio do sono, sobre o sistema nervoso central dos seres humanos. Esse efeito se dá nas células que têm em suas membranas os receptores para a melatonina. Isso é fundamental. Distribuídos por todas as estruturas do sistema nervoso central. E no início eu aventei a possibilidade que isso possa ocorrer também em todas as nossas células. Baseado no estudo da doutora Candace Pert, que todos nós trazemos em nossas células receptores emocionais. E a mediunidade nada mais é do que uma comunicação onde entra a emoção. Por isso o tálamo entra em ação, porque pertence à zona das nossas emoções, à esfera límbica. Assim como o hipotálamo
que gera o hormônio do estresse, entendendo a mediunidade como um fenômeno adrenérgico. Então está tudo ligado, gente. Sendo assim, a melatonina passa a ser um modulador neural que caracteriza sua ação, óbvio, de acordo com a sua distribuição e a frequência dos receptores. E aí, nas estruturas, o que pode acontecer? Mediante essa distribuição e frequência dos receptores melatonínicos, podem diminuir o grau de consciência do transe mediúnico, e aqui entenderíamos a mediunidade sonambúlica, onde praticamente existe a inconsciência, tá? Então, aí seria a função desses receptores, suprimir as áreas associativas, reduzir as interferências nossas, anímicas, das comunicações. Veja um papel, né, da melatonina nisso aí. Então, essa modulação promovida pela melatonina dará as características neurofisiológicas à mediunidade. A partir disso, é possível classificá-la em sensorial, capacidade de sentir, já que a mediunidade é um processo de senso-percepção, os nossos órgãos sensoriais. Integrativa, capacidade cognitiva, de análise, de avaliação. Aí entra inclusive o córtex. E motora, capacidade de reagir aos estímulos emitidos pelo ambiente. Vai dar tempo de eu falar mais 5 minutinhos, né? Para a gente encerrar. Pois é. Vamos falar do DMT. Muito estudo ainda se precisa para fazer essa avaliação. Mas é interessante que a doutrina nos leva ao raciocínio e à lógica. Porque existe uma substância que participaria da bioquímica do transe mediúnico, assim como a melatonina. Chama-se dimetiltriptamina, que é o princípio ativo oriundo do ayahuasca, utilizado nos rituais do Santo Daime e do vinho de Jurema. A substância é bem conhecida pelos índios brasileiros e da América do Sul em geral. Então, o DMT é um princípio ativo da mistura do ayahuasca, que se utiliza nos rituais do Santo Daime, com vinho de Jurema. Pois é. Qual é a diferença do DMT para a melatonina? Até porque sabe-se hoje, por estudos, que todos nós trazemos receptores para o DMT. Então, alguma estrutura fabrica esse DMT, a não ser que a gente o dia inteiro fique utilizando o ayahuasca e o vinho de Jurema. Não é verdade? Então, quem poderia estar fabricando esse DMT? Esse é o grande questionamento ainda no terreno especulativo. Mas a diferença é a seguinte, porque a melatonina, ela modula a percepção, já que a mediunidade é um componente de senso-percepção e a manifestação mediúnica. E o DMT, dimetiltriptamina, gera um fenômeno bioquímico devido à sua ação enteógena ou psicodélica. O que é isso? Enteógeno ou enteogênico é um êxtase induzido pela ingestão dessas substâncias, gerando estados alterados de consciência. Nós vamos ter a percepção do meio. As pessoas que utilizam essas drogas, por isso que o psicodélico, que psique vem de alma e delos vem de evidência, ele está nas suas viagens externas e percepções do meio, diferentemente da melatonina, que é a senso-percepção dos nossos órgãos sensoriais. Essa é a grande diferença. É um estado alterado de consciência acarretado pela ingestão dessas substâncias. Ou seja, ela age como um elemento modulador do padrão de percepção do meio, um estado ampliado de consciência, quando se utiliza essas drogas, essas substâncias. Ou seja, modula a percepção do meio, distancia a consciência vígil da realidade física. O que vai acontecer num estado ampliado ou alterado de consciência, ou não comum, como nos fala o grande psicólogo Stanislav Grof, que fez um trabalho magnífico, utilizando o ácido dietilamida do ácido lisérgico em pequenas doses, com a associação do laboratório Sandoz. Isso está nos livros do Grof,
vai haver um estado alterado, ampliado ou não comum de consciência, afrouxando as ligações do perispírito. Vai permitir ampliação da percepção do ambiente extrafísico. É uma espécie de amplificação artificial da percepção mediúnica. Então ele vai travar contato com os espíritos através dessa amplificação artificial promovida por essa substância. Muito se discutiu sobre o organismo humano produzir tal substância. Isso não está provado ainda, gente. Porém, o simples fato de haver receptores que propiciam sua ação psicodélica nas estruturas neurais nos obriga a pensar que, se não produzimos DMT, produzimos alguma substância semelhante. Isso ainda não se descobriu. Que tem efeito semelhante, posto que a natureza não colocaria tais receptores nas células, por que ela existiria? Se não desempenhasse alguma função fisiológica ou biológica. Mas sua ação ou função no processo mediúnico, gente, ainda é absolutamente especulativa e deve ser entendida apenas como hipótese. Dr. Rick Strassman, médico norte-americano, doutor em psicofarmacologia, especialista em psiquiatria, realizou estudos na Universidade do Novo México, os quais foram muito contestados do ponto de vista ético, pois utilizavam animais para o estudo de drogas alucinógenas, enteógenas ou psicodélicas. Entretanto, para a gente terminar, seus estudos em seres humanos o levaram a afirmar que a dimetiltriptamina seria produzido pela glândula pineal. Ele escreveu um livro, recomendo a todos, DMT, a molécula do espírito, e produziu um documentário com base no livro. Como diz o Yanduli, pode ser que o Dr. Strassman esteja no caminho certo. E aqui está ele, Dr. Rick Strassman, psiquiatra e doutor em psicofarmacologia norte-americano. Então, companheiros, agradeço aí. Eu sabia que era um tema denso, mas acho que dá para a gente extrair muita coisa disso. Entendendo a mediunidade como uma disposição orgânica, através de receptores melatonínicos, a questão da sintomatologia adrenérgica, gerando aqueles desconfortos, mas nós estamos num trabalho de amor, de doação de nosso tempo, doação do nosso trabalho, do nosso esforço a serviço da espiritualidade. Por isso nós estamos ajustando esse processo, minimizando e atenuando esses sintomas desconfortáveis, adrenérgicos, estressantes, na elaboração do hormônio, o chamado hormônio do amor, a ocitocina, sintetizada na mesma estrutura em que se sintetiza o hormônio do estresse. Olha que interessante. Então, são as escolhas, como diz a física quântica. A escolha que eu quero de trabalhar, de servir, de me expor, de me sacrificar, pois o trabalho mediúnico exige exatamente tudo isso. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e, quiçá, possamos depois destrinchar um pouco mais esse trabalho, pois temos muitas coisas para conversar. Graças a Deus.